Mas o vídeo de hoje é para te atualizar de acordo com a lei, porque algumas pessoas acreditam que a lei extinguiu o juros sobre capital próprio. Não, ela não extinguiu. Mas ela trouxe um ajuste, uma modificação na base de cálculo. Por quê? Marcos, quando você fala patrimônio líquido, eu que sou contador e você que não é, você vai entender que patrimônio líquido é um gênero e há várias contas que compõem o patrimônio líquido da uma empresa. Ativo, passivo e o patrimônio líquido, que é o valor de riqueza gerada que pertence ao sócio, mas necessariamente está sob a sua posse, vamos se dizer. A ideia é que esse valor fique reinvestido na empresa. Ali tem o capital social, que é o valor inicial que uma empresa é constituída. Nós temos as reservas de lucros, reservas de incentivos fiscais, ações em tesouraria, várias contas que compõem o patrimônio líquido. E o que acontece? O artigo 9º da lei, ele traz o rol de contas que compõem a base de cálculo do juros sobre capital próprio, porque não são todas as contas que pertencem ao patrimônio líquido que podem ser incluídas na base de cálculo do juros sobre capital próprio. E a lei, ela trouxe agora uma modificação. Eu vou repassar com vocês quais foram as principais mudanças nesse ajuste da lei, que vale agora a partir de janeiro de 2024, quando você, por exemplo, for oferecer esse benefício fiscal para a empresa que não utiliza, e várias empresas não utilizam. A eficiência tributária está no lucro real. Se ela é presumido, eu recomendo você não fazer. Então, por exemplo, e a empresa já está fazendo, Marcos, aí você vai fazer uma revisão, uma auditoria para verificar se ela já adequou, porque várias pessoas aí ainda não estão cientes dessas alterações, para que ela não inclua uma conta que de repente não é mais admitida e esteja calculando um JCPA maior e deduzindo uma despesa maior, que ela pode ter uma glosa desses 34% a mais 75% de multa, mais correção. Ah, mas a multa pode chegar a 100%, 150%? Pode, mas não é esse caso, não vai chegar. Então, primeiro ponto. Anteriormente, a lei tinha como definição que compõe a base de cálculo do JCP o capital social. A lei agora ajustou. Capital social continua assim, mas integralizado. Ou seja, se eu tenho lá uma conta de capital social que não foi integralizado, ela não pode ser incluída na base. O que é o capital não integralizado? Aquele capital que eu falei, olha, vou integralizar R$1 milhão na empresa para que a gente comece a fazer tudo que tem que ser feito para gerar faturamento. Ou eu tenho 1 milhão, integralizei e eu aumentei mais 1 milhão. E aí eu não fui lá e coloquei mais esse 1 milhão, por exemplo. Esse capital social ele não está integralizado, então ele não pode mais compor. Anteriormente falava apenas capital social. Não dizia subscrito ou integralizado. Agora sim, diz integralizado. Outra alteração na base de cálculo, reservas de capital. Reservas de capital tem várias contas que compõem a reserva de capital. E eu recomendo para você dar uma olhada na Lei 6.404, quando ela trata desses institutos. A Lei 6.404 é a Lei das Sociedades Anônimas, mas não apenas aquelas sociedades anônimas abertas da Bolsa de Valor, mas também a fechada. E que é uma lei aplicada de forma supletiva, subsidiariamente, ao Código Civil, que é a lei das limitadas. No silêncio dela, é possível aplicar essa norma quando eu não tenho uma previsão expressa, e aqui eu tenho. É admitido isso, pacificado. Então, reservas de capital, hoje, de acordo com o que a lei tem, ela trouxe, formadas a partir de. Ela introduziu subscrição de ações que ultrapassaram o valor nominal, preço de ações nominais, não constituição ou aumento de capital de SA na parte destinada à formação de reserva. As demais reservas de capital não serão mais consideradas no cálculo. E aí eu tenho, por exemplo, aqui uma definição do que ingressa e não. Então eu tenho reserva de capital, não significa que todas as contas que estão em reserva de capital serão consideradas no cálculo. Anteriormente eu tinha reserva de lucro. Reserva de lucro também tem várias hipóteses de contas que compõem essa reserva de lucro. Pensando que eu estou falando para vocês, capital social, reserva de capital, são várias composições que formam essas contas. Então, uma mudança substancial foi a extinção da possibilidade de incluir a reserva de incentivos fiscais na base de cálculo JCP. Inclusive, essa lei ela trouxe a tributação das subvenções e a geração de um crédito. Então, a reserva de capital das empresas que tinham e têm benefícios fiscais ICMS, no qual destinava para o PL o resultado, que inclusive era excluído da tributação quando devido, não pode mais compor
a base de cálculo do juros sobre capital próprio. E essa conta tem uma relevância gigante. Eu tenho cliente que o PL basicamente é reserva de incentivos fiscais. O capital social não é alto, a reserva de lucros razoável e essa conta ela é alta. Então, aqui é um dos principais pontos. Ações em tesouraria não mudou, continua ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, eu considerava na base de cálculo como um redutor prejuízos acumulados. A lei ela foi ajustada e agora incluiu lucros e prejuízos acumulados. Né? Foi feito um ajuste. Essas são as principais questões. Depois eu recomendo você dar uma olhada no artigo 9º, que tem todas as inclusões, as desconsiderações dos atos societários, mas eu vejo que aqui é o principal ponto para você ficar atento e já colocar em prática. Se você ainda não trabalhou com juros sobre capital próprio, vai ter esse tema no seu radar para oferecer para os clientes, que é uma forma eficiente de remunerar os sócios e gerar aí uma eficiência tributária média de 19% sobre o valor do patrimônio líquido corrigido a TJLP, que agora tem mudança. E as empresas que já fazem, fazer um trabalho de auditoria, de revisão fiscal para ajudar mais ainda essas empresas.